Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, lembrando que todas as quartas, nosso compromisso está aqui britanicamente às 17h30 falando sobre tecnologia, mas lembrando também que a gente está no ar todos os dias na CBN, comentários de manhã e de tarde, e também a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal O Povo. Hoje a gente vai conversar, a gente tem o prazer aqui de receber na live o Eduardo Viana, que é Head de Ciência de Dados da Wiser Tecnologia, e a nossa pauta hoje é o dado, a importância da utilização do dado para a tomada de decisão. É um produto de mercado, é uma cultura, é algo complexo, mas que é cada dia mais comum de se ver as decisões baseadas em dados. Eu agradeço imensamente, Eduardo, você estar aqui conosco, conversando sobre esse mundo novo, né? Que envolve aí comportamento e que as empresas estão percebendo, enfim, cada vez mais entrando nessa questão da cultura da importância do dado. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Hamilton. Prazer conversar com você. Boa tarde para você e para todos os nossos espectadores, né? E desmistificar um pouquinho e falar, aliás, acho que nem tanto para quem trabalha em empresa, não é mais nem a questão de desmistificar, né? É reforçar cada vez mais a importância dos dados nas empresas, né? A utilização dos insumos para gerar informação e para auxiliar nas decisões do dia a dia, né? Que a gente sabe hoje... Pois não, desculpa. Não, eu ia falar que hoje, até mesmo para você hoje fazer compras no mercado, você tem que... O pessoal faz a listinha, vê quanto é que está os preços. Então, assim, minimamente a gente já utiliza isso em casa e nas empresas hoje existe uma necessidade muito grande de analisar números, né? De ver como é que está o andamento da empresa. Eduardo, a gente já tive o prazer de receber seus sócios aqui da Wiser algumas vezes, mas não custa nada para quem não viu e para quem virá, né, a conhecer, dizer como é a atuação da Wiser, quanto tempo no mercado, e eu queria também saber sobre a sua formação, a sua especialidade. Tá bom. A Wiser ela é uma empresa recente, né? A gente tomou a decisão aí de empreender em 2019, eu e os meus sócios, né? Onde a ideia da nossa empresa era prover de ponta a ponta insumos e tecnologia para as empresas, né? Então, hoje nós trabalhamos em 5 verticais, né? Hoje eu sou responsável pela vertical de ciência de dados, tá? E analytics, mas não só isso, a empresa também trabalha com parte de serviços digitais, a parte de segurança da informação, software house, né? É uma empresa que tenta ser o mais amplo possível, mas que, de certa forma, onde cada pilar que a empresa tem, a gente tem um especialista. E aí, nesse pilar de ciência de dados, hoje sou eu, tá? Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tá? E já trabalho aí com BI desde a época que BI não era BI, né? Era o rapazinho na sala mexendo no Excel, né? Mexendo em planilha. Esse rapaz não pode ser normal, né? Gostar tanto de planilha. Rapaz, gosto muito, viu? Mas essa tantas verticais, em cada vertical dessa, eu já falei para um dos seus sócios, cada vertical dessa é um mundo muito complexo. Você falar em segurança é algo que não há limite das novidades que surgem todo dia. Você falar em análise de dados, do mesmo jeito. O que mais você fala? O próprio desenvolvimento de software, enfim. Como é que vocês conseguem se organizar com tantas novidades e com tamanha amplidão de vertical, de cada vertical? Eu acho que a melhor forma de exemplificar isso é que cada pilar nosso tem um CPF atrelado, né? Tem um know-how atrelado. Então, quando a gente vai falar de segurança, se você disser assim, amigo chega assim, Eduardo, cara, eu estou precisando falar sobre segurança da informação, me ajuda? Eu vou te dizer, Hamilton, eu não sei nada de segurança da informação, mas espera aí que eu vou te colocar aqui em contato com o Sanzio, que o Sanzio é expert em segurança da informação, né? Então, se você quiser falar sobre a parte de desenvolvimento de softwares, né, de aplicações, eu vou fazer você apertar a mão do Estênio, né? Porque ele é o cara
que faz isso todo dia, é o feijão com arroz dele, né? Agora, se você quiser falar de dados, aí você pode chegar para o Santos, pode chegar para o Stan, e eles vão dizer assim, cara, o especialista é o Eduardo, eu vou te colocar para conversar com ele, para justamente você saber o que é que está acontecendo, o que é a parte de análise de dados, né? Então, assim, eu acho que um grande facilitador do nosso sucesso e também para a gente conseguir emplacar em várias áreas, não é simplesmente saber de tudo, é saber bem, é ser especialista naquele pilar que você trabalha. Então, nesse caso, eu trabalho com dados, minha especialidade é dados, e aí eu vou, no dia a dia, trabalhar, procurar novas tecnologias, procurar novas ferramentas, novos métodos, voltado para a área de dados, de ciência de dados. Entendi perfeitamente. A gente, quando no comecinho da nossa conversa, nós falamos em maturidade das empresas, as empresas perceberem isso. Né, que tipo de empresa, que tipo de tamanho de empresa é que hoje está incorporando a sua cultura de decisão à análise de dados? Somente grandes empresas? Médias? Já chegou na pequena? Como é que está onde é que está chegando? Bem, quando a gente vai para o dia a dia, a gente acredita que as grandes empresas são as empresas que têm a maior necessidade de analisar os números, né? Por conta da geração do alto volume de dados que eles geram no dia a dia, por conta dos seus processos, enfim, por conta da sua rotina, mas eu entendo que isso no dia a dia, não é simplesmente restrito a grandes empresas, tá? Para fazer análise de dados, você não precisa de um computador super veloz, de a ferramenta de última geração que vai gerar dados para você. Na verdade, para você trabalhar com dados, você pode trabalhar numa lanchonete, né? E essa lanchonete, ela vai gerar, querendo ou não, todo mundo que trabalha com lanchonete, ela vai ter lá, no mínimo, o seu ponto de venda, né? Mostrando quanto foi que gerou de venda por dia, que horas foi que gerou mais informação, e isso nada mais é do que dado que ele pode utilizar ali na frente para gerar alguma tomada de decisão. Inclusive, no passado, Hamilton, eu estava conversando com um amigo meu lá de Goiás, que ele também trabalha com dados, que é o Diego Dantas, e ele disse que chegou um dia lá na lanchonete de um amigo dele, lanchonete bairro, né? E ele, conversando com o dono da lanchonete, ele disse, cara, terça-feira hoje está meio morto aqui, né? E ele disse, cara, toda terça-feira para mim é terrível. Terça e quarta é um problema. Ele disse, e cara, o que é que você está fazendo? Macho, eu preciso de ajuda. Como é que a gente pode fazer isso? E aí ele foi disse o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, você tem a lista dos seus clientes aí? Tem. Pois vamos pegar aqui a lista dos seus clientes. Você tem um contato dele? Tenho também. Então vamos avaliar aqui. Você sabe o que foi que ele comprou na última vez que ele ligou? Sei. Então ele pegou, fez uma planilhinha Excel, cruzou esses dados do contato, da última vez que o cara fez a compra, qual foi o sanduíche que ele fez a compra. E aí ele disse o seguinte, eu separei aqui 50 clientes seus que já fizeram mais de 20 compras com você e está um mês sem te ligar pedir um sanduíche. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar para esse cara? E aí ligaram para o cliente, Hamilton, cara, você compra aqui na lanchonete, né? Ele disse, sim, compro. Cara, eu vi aqui que a última vez que você fez uma compra, você fez um pedido do sanduíche, um X-tudo. E aí, você gostou? Tava legal? Tava. Cara, a gente está com uma promoção aqui hoje, que se você pedir um sanduíche, você leva um suco. Cara, você quer fazer esse pedido? E o cara disse, quero. E aí, com isso, às terças-feiras, ele começou a implementar essa rotina de analisar quem eram os clientes que tinham feito, que já eram habituados a comprar e que estavam há um bom tempo sem comprar, e começou a mandar uma mensagem, a ligar para esse pessoal, e com isso ele começou a melhorar a produtividade de vendas dele nas terças e nas quartas, que eram os piores dias. Eram dias que não tinham faturamento. Então, assim, será que não serve para empresas de pequeno, médio e grande porte, a análise de dados? Claro que serve. E que, para você fazer, você pode fazer com o que tem hoje. Lógico, à medida que você vai crescendo, né, a necessidade de ferramentas e métodos, ele vai aumentar significativamente. Eduardo, então, eu acabei utilizando o termo no comecinho também, eu usei o termo cultura sem querer.
Então, acabei acertando sem querer. É uma cultura porque mexe com comportamento. Você pode não ter nenhum ferramental, mas começar a analisar as informações que são importantes para você e que, consequentemente, por serem importantes, você vai utilizar. Mas imagino eu que nesse mundo com informação sobrando, também deva ser um desafio saber aquilo que você deve utilizar. Sim. Ou seja, o que é que eu preciso? E a gente sabe que no mundo complexo, num comércio complexo, numa tributação complexa, você precisa de ajuda para se entender, para entender o seu negócio. E isso vocês fazem, isso o mercado oferece, ou seja, ainda dentro do exemplo da lanchonete. Eu tenho uma lanchonete, eu procuro quem, eu procuro o quê, para começar a entender isso. Cara, legal a tua pergunta, tá, Milton? Quando a gente vai falar de dados, hoje, a gente tem tanto dado aí disponível nas empresas, no mercado de trabalho, enfim, em todo o globo, né, a gente tem um grande volume de dados que, às vezes, aí existe muita desinformação que é gerada por conta disso, né? E o grande problema aí das empresas, quando elas começam a trabalhar orientada a dados, é pensar que vai precisar utilizar todos os dados da empresa. Cara, eu preciso usar tudo, eu preciso coletar tudo, registrar tudo a todo momento, e eu preciso tratar isso tudo. E muitas vezes eu digo para o cliente, não, você não precisa tratar tudo, né? Isso, quando a gente vai começar um projeto, é importante que a gente faça ele em ondas, né? Que se faça medida a medida. Então, quando a gente começa um projeto e a gente vai fazer a análise de dados, o primeiro ponto que a gente faz é construir uma camada de dados que se chama DW, né? Data Warehouse, que é um armazém de dados. Então, nesse cara aí, eu vou pegar os dados que são sensíveis para o negócio do cliente, os principais indicadores deles, e vou organizar esses dados para que ele fique de uma forma amigável, né? E que seja fácil tanto fazer o processamento desses dados, como também disponibilizar para o cliente. Porque o que acontece, Hamilton? Você, como dono de uma empresa, de manhã, 8 horas da manhã, chega na empresa e diz assim, Eduardo, eu preciso saber quanto a empresa vendeu ontem. É muito simples. Ele vai lá no sistema dele, puxa lá e aparece, você vendeu X mil. Tá bom. Agora vai lá e traz o que eu vendi no mesmo período do ano passado, para saber se minha margem está positiva, se não está, comparando. E aí o cara vai dizer assim, Hamilton, só vou conseguir te entregar isso aqui só depois de amanhã. E aí, Hamilton, como é que você fica nessa situação? Você, como dono de uma empresa, precisa saber se o seu negócio está crescendo, se não está. Então, se você tiver que esperar 2 dias para tomar uma decisão por conta desse número, o negócio está errado, né? Então, o grande X da questão aí que a gente faz nos nossos projetos é entregar a informação primeiramente correta, né? Entregar também essa informação no tempo certo, né? Para que o cara possa consumir essa informação, todo dia quando ele chegar, já receber um dashboard com o que ele faturou no mês passado, no mesmo período do ano passado, nesse mês, traçar um paralelo de quem são os principais produtos, quem são os principais clientes e quem são os principais vendedores dele, por exemplo, né? Então, é isso que a gente tenta proporcionar para os nossos clientes. Olha, deixa eu só registrar aqui, está nos acompanhando a Bruna Ramos, Márcio Moraes, Daniele Queiroz, o Sanjo Almeida, já esteve aqui conosco. Abraço para você também, Sanjo. O George, o Gabriel Vieira, Vitor Pinheiro, Laedna Viana, Breno Negreiros, Renata Viana, Giovana Faena, Roberto Teófilo. Agradeço quem nos acompanha. Você falou uma palavra muito importante aí, Eduardo, que é projeto. Porque o que indica que é algo continuado, algo espaçado, não é estanque. Eu vou, instalo, eu vendo e projeto demanda etapas. Como você também usou a metáfora das ondas, também exemplificou ainda de uma forma mais didática. Passo uma onda,
que reverbera em outra, que reverbera em outra, e assim você vai cumprindo etapas. Eu queria saber de você, qual o projeto mais demorado de análise de dados que vocês, se não quiser citar a empresa, não tem problema, mas eu queria ter uma ideia da dificuldade do tempo, e o mais simples, aquele que foi mais rápido para eu entender a dimensão do que vocês atendem. Tá bom. Eu vou até exemplificar com a imagem, né? Quando a gente vai começar um projeto aqui de BI, de dados, enfim, ciência de dados, a gente sempre apresenta o iceberg para o cliente, né? E o cliente olha, ó, você está vendo isso aqui? Ele diz, pô, isso aqui é um iceberg, beleza. Você está vendo a pontinha? A pontinha aqui é o dashboard, que é o que você vai consumir no dia a dia. Porém, está vendo aqui o resto da geleira aqui embaixo? Ela é massa de gelo embaixo, você não está vendo acontecer, mas está lá. Isso. Esse cara aí é justamente a parte que a gente chama de ETL, né? Que é toda a metodologia, enfim, tudo que a gente faz para extrair os dados, transformar esses dados e depois carregar ele para um outro local que vai ser consumido pelo dashboard. Então, toda essa etapa que a gente chama de ETL, ela é justamente a parte que demanda mais tempo e ela é a mais, eu vou dizer, que é a mais importante dos projetos. Por quê? Porque o principal cerne de qualquer dashboard é que aquela informação que está sendo apresentada, ela seja uma informação real, verídica, correta, né? E, então, se eu não trabalho, se eu não faço o tratamento desses dados bem feito, a gente tem um grande risco de provocar uma tomada de decisão errada. Então, lógico, os projetos que levam mais tempo são os projetos que a gente vai fazer toda essa parte de construção de dados, vai coletar os dados do sistema da empresa, vai jogar esses dados para um data lake, né, que é um lago de dados, que a gente vai só trazer os dados para uma estrutura única. Depois disso, a gente vai fazer os tratamentos e entregar essa informação mais palpável para o DW, e aí daí sim vai para o dashboard. Então, os projetos que envolvem a construção desse DW, a construção do Data Lake, são os projetos que demoram mais, que, de certa forma, o cliente ele não vê um resultado imediato, mas quando a gente chega no resultado, aí é aquela história, né? E aí o projeto se vende muito fácil no boca a boca da empresa. Nós estamos falando de um ano? Não, às vezes nem isso tudo, não. Se for um projeto muito robusto, com milhares de dados, aí a gente está falando de um projeto de larga escala que vai envolver várias áreas, sim, mas às vezes nem tanto, para o cara conseguir ter um retorno, às vezes, dependendo do projeto, 3 meses, 6 meses, ele já consegue ter visibilidade, ele já consegue ter um efeito prático no dia a dia dele, né? E quando a gente começa a entregar para uma área, um exemplo, eu entreguei para uma área comercial, um dashboard, e aí todo dia de manhã o cara está vendo quanto foi que a empresa faturou. Quando ele vai para uma reunião da diretoria, que são todas as áreas, ele mostra o número e sabe que o número está ali na ponta da língua, aí chega o cara do RH e diz assim, ei, esse dashboard aqui, ele atualiza de quanto tempo? Ah, meu amigo, atualiza a cada 1 hora. Cara, eu não tenho isso não, como é que eu faço para ter? E aí ele começa as ondas, né, que eu falo das ondas, que a gente começa, daqui a pouco a gente está entrando no RH, no financeiro, no contábil da empresa, na operação da empresa, né, e aí esse projeto vai demorando aí, como você diz, aí ele vai demorar 1 ano e tal, porque vão ser várias ondas que a gente vai trabalhar no dia a dia. Ainda vale aquela máxima de que coletar ou armazenar não é problema, o problema é transformar em informação, isso aí ainda está valendo? Sempre. Eu acho que, assim, você ter um dado por ter ele, sem saber como aplicar e para que você vai aplicar, não serve de nada. É a mesma coisa de você ter uma Ferrari na garagem, só que você não sabe dirigir. Então, e a Wise atua na implementação, na prospecção, do dado, mas também na cultura de como uma pessoa deve ler aquele dado? Eu imagino que deve ser mais difícil, que depende também da interpretação do negócio, né? Quando a gente vai iniciar um projeto, Hamilton, a gente sempre faz isso linkado com a área que vai consumir aqueles dados.
né? Então, a gente entende a necessidade do cara, a gente faz uma reunião lá para fazer o levantamento de requisitos, qual é a necessidade, onde é a dor do cara. Meu amigo, tá doendo aonde? Ele vai dizer, tá doendo aqui. E aí, com isso, a gente vai começar a fazer as análises de dados. Quando eu faço a construção, no caso, a gente faz a construção dos KPIs, que são os indicadores, né? Pega os indicadores e vê quais são os indicadores chaves para monitorar essa sua dor. Depois que a gente faz isso, aí a gente vai e tenta fazer, junto com o cliente, sempre, tá? Um mock-up, que é o quê? É a estruturação daqueles indicadores numa visualização. Então, isso a gente vai fazendo junto. E aí, com isso, eu vou dando as melhores práticas. Por exemplo, tem muito cliente que chega para mim, cara, eu queria um gráfico de pizza. Aí eu vou dizer, cara, gráfico de pizza não é legal, porque você não consegue analisar a proporção. Gráfico de pizza para sim, não, é bom, porque você sabe se o sim está maior do que o não. Mas um gráfico de pizza vai trazer, sei lá, 5 classes diferentes, né? Qual é que você vai perceber que é o maior, que é o menor? Então, esse know-how que a gente adquiriu ao longo de todos esses anos, a gente facilita para o cliente, né? Mostrando exemplos, dando sugestões, para que, quando a gente implementar esse dashboard seja matador, né? Que vai resolver o problema dele. Eduardo, do ponto de vista, nós estamos falando muito do ponto de vista de quem fornece a tecnologia e, portanto, se preocupa com a qualidade da informação gerada e tal. Vamos tentar fazer um exercício do ponto de vista do cliente para o qual vai ser direcionada aquela informação. É sempre muito invasivo? Qual o limite ético entre... Porque hoje a tecnologia, eu costumo dizer que as redes sociais sabem mais de você do que você mesmo, né? Ela antecipa quando você vai querer trocar o carro. Então, qual é o limite aí do que você pode saber a respeito do outro? Da mesma forma como o médico, que ele precisa saber os seus problemas e você tem que ser bem sincero e claro com ele do que está acontecendo, a mesma coisa acontece conosco, né? Mas para isso a gente sempre se resguarda os clientes, a gente assina o NDA, que é um registro legal, um documento legal, que garante que a gente vai manter a confidencialidade desses números, do que a gente conversou, dos dashboards que a gente monta, né? Então, tudo que a gente monta não é nosso, é do cliente. Então, no final do projeto, a gente entrega tudo na mão dele. Ó, tudo é seu. Os números, a base de dados, a gente não pega os dados dessa empresa e vai fazer alguma análise que vai jogar... Não, a gente não faz. Tudo que a gente consome de dados, ele fica restrito para a própria empresa, até mesmo por uma questão de compliance e tudo, que como a gente fala, até a consulta médica ela é sigilosa, então os nossos atendimentos também eles são sigilosos, né? E bom você perguntar isso, Hamilton, porque é uma preocupação até das próprias ferramentas de BI. Hoje, quando a gente está falando de ferramentas de mercado, como o Tableau, como o Power BI, eles fazem uma camada de segurança, primeiro, para só logar quem está autorizado a acessar aqueles dados. E dentro da companhia, a gente consegue liberar os dados apenas para aquela área que necessita aqueles dados. Então, um exemplo, a empresa pediu para a gente construir uma DRE, fizemos a construção de uma DRE lá para eles, tem mapeado tudo com a área contábil. Quando chega lá, que a gente homologa o dashboard, aí eu faço a pergunta, e aí, quem é que vai consumir isso aqui? Né? Aí vai o gerente de TI ou o diretor da empresa vai dizer, só a diretoria e a área de contabilidade. Então, se vier um cara lá da área de TI e acessar a ferramenta, ele não vai saber nem que existe esse dashboard, porque esse dashboard está restrito apenas a algumas áreas da empresa. Então, isso é muito importante, e até mesmo porque a gente sabe que hoje o mundo está muito globalizado, então o cara que tem um pouco mais de informação, ele consegue se sobressair em relação aos concorrentes. Então, a gente faz com que isso, não só a gente cria uma barreira para isso, mas a gente também faz com que os dados sejam protegidos mais ainda para não ter perigo de nenhum tipo de vazamento ou algo nesse sentido. O Gabriel Vieira pergunta que, com a grande massa de dados, como seria possível manter a qualidade e a validação do dado em si? Eu vou botar aqui uma pimenta na pergunta do Gabriel, que eu sei que ele fez essa pergunta para você responder. Então, pergunta que eu vou fazer, uma pimenta é a seguinte: quando o dado não muda, mas o mundo sim. Por exemplo,
uma coisa um problema que não existia há cerca de 10 anos ou não era muito publicizado, refugiados. O dado não mudou, de pessoas que entram num determinado país, mas o mundo mudou, a cultura mudou, você tem que olhar com diferente para aqueles dados de uma empresa que já está consolidada na sua cultura. Como é que você enxerga isso? Cara, toda informação que é gerada, ela precisa ser olhada, analisada e, principalmente, ver se aquilo se aplica ao contexto de hoje. Então, é normal que, à medida que vai passando o tempo, algumas informações, elas ficam obsoletas. Elas não servem mais para nada, né? Ou, assim, o impacto que ela servia, ela sempre vai servir, né? Mas o impacto que ela causou no passado já não causa mais. Então, por quê? Os controles da empresa melhorou, né? Os fluxos de tratamento de dados ficaram mais robustos. Então, a chave é analisar diariamente, não tem para onde correr. Todo dia você tem que olhar para o número. Porque se você não olhar para o número e não estiver analisando ele no dia a dia, esse número ele vai ficar obsoleto e você não vai perceber. Depois de um ano, você vai ver, atualizou esse número está obsoleto, não serve mais para nada, para tomar a decisão para o meu negócio de hoje, né? Então, uma resposta simples e prática analise, observe as suas informações diariamente. Eu acho que foi o Yuval Harari, no livro, eu vi no livro dele, eu não sei se ele estava citando alguém, agora a memória me falhou, mas daquela velha história de que o dado é o novo petróleo, né? Uhum. Isso varia de acordo com a maturidade do país e a própria expertise tecnológica do país. O meu olhar, não também empírico, não baseado em números, mas de que o Brasil vem avançando muito em relação a país da sua maturidade, do seu PIB ali parecido. Eu queria saber se você concorda com isso. E eu queria saber se recentemente a busca por dados tem aumentado na Wiser. Ou seja, com essa crescente importância, se isso está se materializando na quantidade de pessoas que buscam o serviço. Sim, sim. Eu digo isso até porque, assim, a lei da oferta e procura, né? Então, se o pilar da Wiser hoje, de ciência de dados, ela existe, é porque existe uma demanda aí que precisa ser atendida, né? Então, essa célebre frase aí que você me falou, a informação do petróleo, a gente escuta ela desde quando? Cara, eu acho que desde 2011, 2012, se duvidar até um pouquinho antes disso, já existe essa mística de que os dados são os novos petróleo, é o novo petróleo. E, de fato, assim, quando a gente começa a escalar as empresas começam a crescer cada vez mais, a necessidade aumenta demais, né? Porque, por exemplo, hoje, até mesmo empresas de tecnologia que precisam cada vez mais de pessoas qualificadas, mas não só de pessoas qualificadas, mas também reter os colaboradores que estão aqui, né? Até existe uma conversa no passado que era muito acirrada na área de telefonia, que o problema não era você atrair novos clientes para as empresas de telefonia. O problema é você reter os clientes, né? Porque isso é importante. Então, hoje, existe toda uma análise de pessoas que são feitas nas grandes companhias e nas médias também, para olhar os números não só de fora para dentro, né? Como as vendas, né? O que está sendo vendido, mas também analisar os indicadores dos colaboradores, da cultura interna da empresa. Então, existe uma análise conhecida da Accenture, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e eles tinham uma necessidade de tentar aumentar o percentual de retenção da empresa, né, de colaboradores de tecnologia, que está bem escasso hoje, inclusive, de tentar melhorar esse percentual de retenção dos colaboradores. Então, eles fizeram uma inteligência artificial, através de coletaram vários dados, como quando foi as férias dos colaboradores, quais foram os treinamentos que eles participaram, quais são as certificações deles, as remunerações, quanto tempo ele está na função. E aí, cruzando esses dados, eles tomaram uma série de medidas. No ano que foi implantado
essa inteligência para fazer as análises desses dados e gerar esses insights, eles conseguiram reter 50% dos colaboradores que chegavam e pediam para sair, né? Então, assim, é importantíssimo. Imagina, 50% que a gente está falando de quem foi lá procurar para pedir demissão, a gente vai falar assim, Eduardo, beleza, você teve um ganho técnico, você não perdeu o cara. Mas não é só isso, né? Você também vai ter a decisão do cara, você vai ter todo um custo financeiro aí, além do custo técnico, né? Além do custo imaterial, por conta da saída desse cara, né? E fora, sua cultura vai cada vez mais ficando ruim, né? Vai perdendo a cultura também da empresa, porque quanto mais tempo você tem um colaborador, mais enraizada a cultura da empresa, mais engajado o cara vai ter no decorrer do tempo, né? Então, assim, continua sendo o novo petróleo, né? E não tem análise desse tipo, mas tem várias outras análises, como o agronegócio também, né? Que facilita muito a tomada de decisão e, principalmente, enxugar os custos, né? Enxugar os processos. E isso é o que boa parte das empresas precisam cada vez mais, né? Procurar uma forma de fazer mais com menos, né? Esses projetos que vocês precisam entregar, estudar e desenvolver, eles são sempre em loco ou eles podem ser à distância? Assim, eu vou te contar até uma historinha, tá? A nossa atuação antes da pandemia era uma atuação em loco, né? E a gente fez isso porque a gente entendia que era uma necessidade do mercado e nosso atendimento era isso. Com a pandemia, tudo mudou, né? Foi uns 180 ou 90 graus, né? Tá vindo para cá, passou aí para o outro lado. Sim. E aí a gente foi obrigado a trabalhar de forma remota e com isso a gente se adaptou aos processos, né? Criou uma série de processos. Então, hoje, a Wise, ela tem um ambiente virtual que simula uma sala da empresa, né? Então, nós temos uma sala no metaverso, onde cada colaborador ele tem um avatar, ele tem o seu avatar, e ele entra lá. Então, tipo, eu vou fazer uma reunião com o meu colaborador, 9 horas da manhã, tá todo mundo numa sala de reunião lá no metaverso, e a gente, ficando experiência, vai fazendo os alinhamentos do dia. E, então, depois da pandemia, a gente começou a trabalhar esse remoto e percebeu que o remoto não teve deficiência, não teve queda de produtividade, até porque a gente fez a implementação de vários controles, e com isso, a gente mudou uma diretriz nossa, que é trabalhar remotamente. Tanto é porque hoje a Wise ela não é só em Fortaleza, né? A gente tem colaboradores em outros estados, e uma forma da gente atender, inclusive, clientes de outros estados, é através do atendimento remoto. Tá. Essa parte da live é a parte que o empresário chora, tá? É quando a gente fala sobre qualificação e retenção de funcionários. Você pode pegar o lenço já porque assim, eu imagino que o cientista de dados é para além do tecnicismo, né? Ele tem que ter uma sensibilidade, um conhecimento plural, porque você fazer análise de dados ali num ambiente, sei lá, de petróleo, é diferente de algo que seja para o funcionamento de um benefício social. Sim. Que envolvem questões para além da técnica. Então, como é que você faz, qual é o tamanho do seu problema e da dor em relação à retenção de um pessoal que eu imagino, posso estar equivocado, do pessoal que tem que ter aí uma expertise diferente? É bem complicado, tá? Quando a gente vai falar das áreas de tecnologia, o grande X da questão e o que o pessoal sempre procura focar de início é se o cara tem o conhecimento técnico para aquilo, né? Só que quando você vai escalando a árvore de desenvolvimento na área de dados, não é simplesmente o cara ter o conhecimento técnico, né? É saber ter o know-how, né? Então, a importância de reter os nossos talentos, ela é imenso. Por quê? Porque para a gente fazer uma análise precisa no cliente, para a gente fazer uma entrega robusta para o cliente, que vai agradar e que vai gerar frutos para ele, a gente precisa ter uma equipe madura, né? Uma equipe que
ela saiba não simplesmente fazer o processinho lá, a soma na planilhinha, mas também fazer o que é que ele pode fazer com essa soma, quais são os insights que a gente gera, né? Quais são as ações que a gente pode gerar através desse dado. Então, a gente tenta trabalhar aqui numa formação interna, né? A gente tem uma cultura de contratar o cara como estagiário e fazer todo o processo de formação dele aqui dentro da Wiser, né? Então, ele vai sair de estagiário para assistente, depois para analista, e aí ele vai galgando até chegar lá como especialista, né? Para que, aí sim, quando ele chegar no nível de especialista, o cara já tá, é o cara fera, né? É o cara que, num processo, ele só não faz chover, né? Esse aí você vai buscar e deixar em casa todo dia, né? Rapaz, tem que ser assim, eu acho que não só a questão de você tratar bem o colaborador, né? Mas você criar um ambiente saudável dentro da companhia, né? De proximidade, conversa. Não só a questão de simplesmente você remunerar, mas de você estar ali presente no dia a dia, né? Você está acompanhando o dia a dia do time. Acho que isso é importantíssimo. E a construção de repertório, né? Porque às vezes você troca muito fundamentado apenas no dinheiro, você perde repertório, você perde histórico, você não constrói relações de médio e longo prazo que vão fazer diferença quando você estiver em busca de uma maturidade profissional. Eu não sei, eu às vezes duvido que os mais jovens percebam isso na construção das suas carreiras. Sem dúvida. Hoje, se torna até um glamuroso quando você diz que trabalha, você é cientista de dados, né? Então, uma procura muito grande de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho ou estão mudando de segmento, né? E entram na área de dados, fazem um curso de ciência de dados e já pode se considerar cientista de dados, né? Não é simplesmente isso. Porque, como eu te disse, tem uma trilhazinha que você tem que percorrer, não só como técnico, saber fazer, mas como fazer, né? Como fazer, isso é muito importante. Perfeito. Eduardo, o que eu não perguntei, o que eu não provoquei, que você acha importante deixar registrado? E para a gente finalizar também, além disso, trilhar esse caminho é mais academia ou é mais experiência, ou um pouco de cada? O que pesa mais aí? Eu vou começar de trás para frente, tá? Eu vou essa parte aí, porque essa parte ela é um ponto aqui que a gente, como eu estou há mais tempo na área de dados, a gente vende um pouquinho o peixe, né? Hoje, no passado, quando a gente ia falar da área de dados, essas áreas de dados, elas não eram incubadas de forma acadêmica. Não existia curso para você trabalhar com dados. Tinha um curso de informática, tem um curso de ciências atuariais, tem um curso de estatística, mas não tem um curso que te ensina a manejar esses dados, a trabalhar esses dados, a gerar informação com esses dados. Então, de certa forma, foi se criado um ambiente aí, primeiro, de pós-graduação, por uma necessidade do mercado. Então, as faculdades elas começaram a criar áreas de cursos de análise de dados, especializações de ciência de dados, mas por conta de uma demanda, de uma necessidade do mercado. E hoje, não. Hoje, se você for atrás, você já encontra cursos, faculdade, formação acadêmica para trilhar essa carreira na área de dados, né? Mas na minha época, lá como a gente tinha que capinar a estrada, né? A gente aprendia sentando do lado do cara que já sabia trabalhar no Excel, do cara que trabalhava com outras ferramentas. Então, foi muito uma parte na raça, né? Foi passando lá mão a mão de um cara que sabia mais para um cara que sabia menos na companhia, né? E quando você chegou, tudo era mato, né? Tudo era mato. Tanto é que aí a gente lá no ano passado, nas empresas, é o cara que trabalha com planilha, né? Aí, numa multinacional, e lá a gente tinha uma área chamada MAS, né? Que os meninos brincavam lá de MIS, né? O Eduardo do MIS, né? Por quê? Que era uma área que era gerenciar informações
da empresa. Então, a gente fazia relatório, passava o dia coletando informação de um canto, jogando para o Excel e fazendo relatórios para que os gestores pudessem tomar decisões, né? Então, lá naquele tempo lá, a minha formação não existia a internet que existe hoje, que você consegue assistir vídeo no celular. Então, você tinha que aprender com quem estivesse ali do seu lado e pudesse ensinar. Então, quando eu via passando na multinacional, eu passava pelos corredores, aí eu vi uma pessoa mexendo numa coisa, eu não sei como é que faz isso, não. Aí o que é que eu fazia? Eu colava lá no cara, me ensina a fazer isso. Uhum. Lá em 2010, 2011, foi essa trilha que eu percorri. Hoje, por conta da internet, por conta da necessidade do mercado, se está bem mais difuso, a questão dos dados está bem mais pulverizado. Então, nós temos vários cursos hoje que trabalham as ferramentas, que ensinam a mexer, como também tem cursos hoje na área acadêmica voltados para isso, né? E sobre uma pergunta, não existe uma pergunta propriamente que você não tenha feito, mas queria deixar uma mensagem que para quem está acompanhando a gente, que não existe tamanho de empresa para se analisar os números e para pautar as decisões, para ser assertivo, não só pautar, né, mas para ser assertivo nas decisões sem análise do número. Tem que analisar, tem que ter o número na ponta, né? Então, existe uma padaria que, ao meu ver, não é um negócio pequeno, é um negócio que vai exigir 3, 4, 5 pessoas e toda uma parte logística, até uma empresa, um agronegócio, uma empresa que trabalha, imagina, né, o serviço público hoje, para trabalhar os dados aí, quando a gente vai falar aí dos dados de consumo, né, que vai gerar o número lá de IPCA, da inflação. Então, esses caras aí estão falando em Big Data há anos-luz da pequena empresa. Mas, no final das contas, todo mundo está tomando a decisão, tem que tomar a decisão pautada no dado, né, na informação. Eduardo, eu agradeço imensamente sua disponibilidade, seu conhecimento, estar aqui conversando com a gente, dividindo com um pouco de tecnologia. Obrigadão pela presença. Obrigado, amigo. Foi um prazer e eu fico à disposição de vocês, tá? E eu agradeço aqui o Stênio, falou conosco também, a Daniele Queiroz, o Sanzio, enfim, todos que participaram. Agradeço imensamente, lembrando que todas as quartas, britanicamente às 17h30, a gente está aqui no ar, todos os dias de manhã e tarde na CBN e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente no Portal Povo. Obrigado pela boa companhia, bom restante de quarta-feira, bom restante de semana e até semana que vem. Até mais.